Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, estejam se cuidando. Queria dizer que eu estou com muita saudade da escola, das aulas, das besteiras, das palhaçadas, brincadeiras. Das aulas também, é claro. Enquanto tudo isso não passa, vamos para mais uma aula não presencial. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os alcinos. Os alcinos também são chamados de alquinos e eles são aqueles grupos dos hidrocarbonetos que têm a cadeia aberta e possuem apenas uma ligação tripla entre os átomos de carbono. E a fórmula geral, a fórmula para a gente descobrir quantos hidrogênios tem na cadeia ou qual é a fórmula molecular da cadeia carbônica é CnH2n-2. Então, o número de hidrogênios vai ser o dobro do número de carbonos, por isso 2n menos 2 unidades, certo? Então, vamos aqui para um exemplo. Essa cadeia carbônica aí, eu sinalizei todos os carbonos e ela apresenta 10 carbonos. Quero descobrir quantos hidrogênios eu tenho nessa cadeia. Então, a gente vai utilizar a fórmula geral para isso. Então, colocando na fórmula geral, o número de carbonos é 10, então C10. H, 2 vezes 10, porque é o dobro do número de carbonos, então 2 vezes a quantidade de carbonos, que é 10, menos 2. 2 vezes 10, 20, menos 2, 18. Então, essa cadeia carbônica aí apresenta 10 carbonos e 18 hidrogênios. Duas características dos alcinos é que eles não têm cor e não têm cheiro, exceto o acetileno, que é um gás produzido na queima, na combustão do carbureto ou carbeto de cálcio. Nós já fizemos um experimento logo no comecinho da unidade, que a gente misturava água e pedras de carbureto e a gente via que sentia que não tinha um cheiro muito agradável. Então, aquele cheiro desagradável provém do carbureto e o acetileno aí, ele pega esse cheirinho desagradável, que acaba provocando dores de cabeça, as pessoas ficam nauseadas. E esse gás, ele é o acetileno, o seu nome IUPAC, o seu nome oficial é etino e a sua fórmula química é C2H2. Então, aqui a gente tem 2 carbonos e 2 hidrogênios. E uma ligação tripla entre esses carbonos. A pedra de carbureto, ela é usada, antigamente, era utilizada como lanterna. Então, eles colocavam a pedra, mergulhavam em água, que produzia uma faísca, que refletia no espelho que tinha na lanterna e acaba produzindo a chama. O único problema dessa lanterna de carbureto é realmente o mau cheiro. Então, os funcionários, eles acabavam passando mal durante a exposição a esse odor. Nós vamos ver agora a nomenclatura dos alcinos que não tem ramificação, certo? Então, aqui no nosso primeiro exemplo, como vocês podem ver, nós temos 1, 2, 3 carbonos. O prefixo para 3 carbonos é prop. Toda vez que apresentar ligação tripla, então se trata de um alcino, e o infixo para os alcinos é in. E como a gente está trabalhando com hidrocarbonetos, a terminação sempre vai ser O. Então, juntando esses 3, propino. Só que assim como os alcenos, nós precisamos dizer a posição da tripla ligação. Então, eu tenho que contar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e saber qual é a menor distância para essa minha tripla, para a minha insaturação. Então, da esquerda para a direita, ó, 1, 2. A tripla começa no 1, termina no 2. Da direita para a esquerda, a tripla começa no 1, 2. Então, é mais distante. Então, obrigatoriamente, nós precisamos começar da esquerda para a direita. Nesse exemplo aqui, a gente pode ver que tem hidrogênios bem explícitos, as ligações estão explícitas. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque para a nomenclatura não importa a quantidade de hidrogênios, apenas de carbonos. Então, quando for fazer a contagem, cuidado para não se confundir. Aqui, como a ligação começa no carbono 1, então eu posso colocar 1,
propino, que é a forma mais antiga, como eu já falei, nos alcenos. E a forma mais atual é colocar o número antes do infixo. Então, eu vou colocar prop, que é o número de carbonos, o número, onde está a minha tripla, onde começa a minha tripla, e a terminação ino. Vamos aqui para o segundo exemplo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras Cs, então 5 carbonos. Pente. In de tripla ligação, O de hidrocarboneto. Juntando tudo, pentino. Onde é que está a minha tripla ligação? Então, vou contar nos dois sentidos para ver qual é mais perto. Então, 1, 2. 1, 2, 3. Então, da esquerda para a direita me dá uma menor distância. Então, a tripla começa no carbono 2. Então, 2 pentino ou pente 2 ino. E o nosso último exemplo é o acetileno que a gente viu no slide anterior. Então, é uma cadeia com 2 carbonos. 1, 2. O prefixo é et. Tripla ligação in e O de hidrocarboneto. Juntando tudo, etino. Nesse caso, a gente não precisaria colocar a numeração. Por quê? Independente se eu conto da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, a tripla ligação vai começar no carbono número 1. Então, como é óbvio, a gente não precisa colocar, certo? Nós vamos ver agora a nomenclatura dos alcinos ramificados. Para a gente fazer a nomenclatura dos alcinos ramificados, é a mesma premissa dos alcanos e dos alcenos. Só levando em consideração que quando tem dupla, que são os alcenos, e quando tem tripla, que são os alcinos, eu vou começar a enumerar os carbonos o mais próximo da dupla ou da tripla, certo? Nos alcanos é da ramificação, porque não tem dupla nem tripla, ok? Antes de nós enumerarmos a cadeia carbônica, nós precisamos saber qual é a cadeia principal. Para isso, eu preciso contar de todas as formas possíveis. Lembrando que a cadeia, ela não necessariamente tem que ser em linha reta, ok? Não precisa ser linear. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Então, eu vou começar a contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De forma linear, me deu 7 carbonos. Vou contar de outro jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazendo essa descida aqui, também me deu 7 carbonos. Vou contar de outra forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, de baixo para cima também me deu 7. Agora, eu vou começar assim. 1, 2, 3, 4, poucos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos carbonos que antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, também deu menos carbonos. Então, a maior contagem é com 7 carbonos. Então, eu tenho 3 formas de escolher a cadeia principal. Pode ser de forma linear, pode ser descendo e depois de forma linear, depois subindo e de forma linear, certo? Vou escolher assim. Sempre eu escolho linear, só que muita gente fica pensando que só pode ser linear, então eu vou escrever dessa forma. O que é que eu percebo aqui? Que fora dessa minha demarcação, sobrou isso, sobrou isso, sobrou isso, que são as ramificações. Então, a gente vai começar nomeando as ramificações, certo? Então, eu vou ver. Aqui, sobraram quantos carbonos? Ó, apenas uma letra C. Qual é o prefixo para um carbono? É met. Como é uma ramificação, vou acrescer o termo io. Aqui, ó, apenas um carbono. Então, também é a mesma coisa, met. Ramificação, io. Aqui, ó, um carbono. Então, também met. Ramificação, io. Então, eu tenho 3 ramificações que são iguais. O que é que vocês estavam confundindo? Ah, sobrou 3 carbonos, aí é propil. Não, propil vai ser se os 3 carbonos estiverem em sequência. Por exemplo, ó, se fosse aqui, esses 3.
Aí, 3 carbonos, ó, em sequência, prop, ramificação, íon, ok? Então, se tiver um, outro, são coisas diferentes, certo? Como eu tenho... Agora sim eu vou enumerar. Vou contar de cima para baixo e depois daqui da direita para a esquerda para saber qual é o lado mais próximo da minha tripla ligação. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Se eu começo a contar assim, a minha tripla começa no 3. 1, 2, 3, 4. Se eu começar assim, a minha tripla começa no 4. Então, obrigatoriamente, preciso começar de cima, desço e depois vou de forma linear. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Depois que eu enumerei a cadeia, agora eu vou colocar a parte. Quais são as informações que eu tenho? Então, as ramificações, eu tenho o metil no número 2, ó. No 2 sobrou esse aqui. No 2 também sobrou esse. Então, eu preciso colocar 2 e 2. Eu não vou colocar 2 só, certo? Se tem 2, 3 ramificações em um carbono só, eu vou repetir esse número para indicar quantas ramificações tem naquele carbono. E aqui a próxima ramificação é no carbono número 5. Essas 3 ramificações, elas são iguais. Então, e tem 3 delas iguais. Então, eu vou colocar o termozinho tri. Então, trimetil. A gente já viu em exemplos anteriores o dimetil. Se eu tenho 2 ramificações iguais, di. Se eu tenho 3 iguais, tri. Se eu tenho 4 iguais, tetra. 5, penta, 6, hexa e assim vai, certo? E onde é que tá essa minha ramificação, meu trimetil? Tem um no 2, então 2. Tem um no 2, 2. E tem um no 5, então 5. 2,2,5 trimetil. Agora sim eu vou para a cadeia principal, que tem 7 carbonos. Então, hepta, hepte. Se tem ligação tripla, então vai ter o in. Então, hepitin. Como é um hidrocarboneto, vai terminar com a letra O, heptino. O que é que tá faltando? A localização da tripla. Então, ela começou no número 3. Então, 3, heptino, que é a forma antiga. A forma atual é colocar as ramificações e colocar a posição da tripla ou da dupla antes do infixo. Então, 3, ino. Vamos ver agora um outro exemplo de alcino ramificado. Nessa cadeia aqui, a gente tem algumas letras Cs, muitos traços, algumas letras Hs, que dá uma confusãozinha na cabeça, mas é só ter paciência e treinar, porque só o treino que vai fazer você entender e aprender bem direitinho. Então, a primeira coisa quando a gente vai nomear uma cadeia carbônica é saber quem é a cadeia principal. Então, vamos contar de todas as formas para agrupar o maior número de carbonos em sequência, certo? Eu vi que muitas pessoas vieram tirar dúvidas comigo e perguntou, professora, essa cadeia se chama... Aí contava, né, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, no total, eu tenho 9 carbonos. Aí dizia que era o nonino. Só que não é assim, pessoal. A gente precisa ter a cadeia principal, que é em sequência com o maior número de carbonos. No total, eu realmente tenho 9 carbonos, mas eles não estão em sequência. Ó, esse aqui ficou para cima, perdeu esse aqui tá para baixo, então perdeu. Não estão todos conectados. Então, não é dessa forma, tá? Então, primeiro descobrir quem é a cadeia principal. Então, vamos contar de todas as formas, porque só há esse jeito de saber quem é a tua cadeia principal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, de forma linear, temos 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho menos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Também fiquei com menos carbonos.
1, 2, 3, 4, 5. Menos carbonos e não poderia ser, caso tivesse mais carbonos, porque a tripla ficou de fora. Então, numa cadeia que tem dupla, a dupla deve estar na cadeia principal. Numa cadeia que tem tripla, a tripla deve estar na cadeia principal. Se eu contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, eu tenho 6 carbonos, como eu também tenho aqui. Só que nesse caso, eu não posso escolher se eu quero assim ou eu quero linear. Tem que ser linear, porque dessa forma, a tripla ligação ficou de fora da cadeia principal. Então, a tripla não pode estar fora, certo? Então, a cadeia principal é essa minha demarcação aí amarela, com 6 carbonos. Vou enumerar, então preciso contar o mais perto da tripla. Aqui tá óbvio que esse aqui é o carbono número 1, ó, porque já tem a tripla, mas aí eu vou contar porque é costume do professor. Então, ó, se eu começo a contar da esquerda para a direita, a minha tripla começa no carbono número 1. Se eu começar a contar aqui da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. A minha tripla só aparece no 5º carbono. Vocês estão acompanhando aí com a setinha? No 5º carbono. Então, tem que ser da esquerda para a direita. Então, enumerei aí. Olha, vocês não sabem como dá trabalho colocar essas animaçãozinhas. Eu tava fazendo no quadro, porque eu pensei que seria melhor, só que fica muito ruim para eu gravar. Então, voltei aqui pro computador. Fecha parênteses. Então, depois de enumerar, a gente vai ver, ó, fora da minha demarcação, já enumerei. O que foi que sobrou? Sobrou esse carbono aqui, ó, sobrou um 3 aqui, só que não é carbono, tá, pessoal? É hidrogênio. Então, para nomear, pode ignorar todas as letras H, que não vai fazer a mínima diferença. Então, sobrou aqui um carbono e sobraram 2 carbonos aqui em sequência. Então, aqui nós temos 2 ramificações. Então, vamos anotar tudo que a gente observou nessa cadeia carbônica. Então, nós temos 2 ramificações. Ó, no carbono número 3, esse N número 3, sobraram 2 carbonos, ó. Então, no número 3, teve esses 2 aqui. 2 carbonos é o quê? Et, ramificação, íon. No carbono número 4, que é esse aqui, sobrou um carbono, que é metil. Na cadeia principal, nós temos 6 carbonos, que é X. Tripla ligação está no número 1, no carbono número 1. Então, de tripla ligação. Iodo e hidrocarboneto. Só a cadeia principal a gente tem um hexino ou um ino. O número é a posição da tripla. Só que a nomenclatura é a junção das ramificações com a cadeia principal. Quando a gente tem mais de uma ramificação e elas são diferentes, como aqui nesse caso a gente tem o etil e o metil, a gente segue uma regra. No exemplo anterior eu tinha 3 ramificações, mas todas elas eram iguais. Então eu só coloquei ali o trimetil e pronto, o tri para indicar que eu tenho 3. Aqui eu tenho ramificações diferentes, então eu preciso colocar em ordem alfabética. Mas lembrando que a ordem alfabética é para as ramificações, não é para toda a cadeia, ok? Então, ó, a letra H vem antes da letra M no alfabeto. Porém, hexino sempre vai estar no final, porque ele é o nome da cadeia principal. Então, não importa qual a letra comece a cadeia principal, sempre ela vai ser a última. Ordem alfabética apenas para as ramificações. Então, entre o etil e entre o metil, a letra E vem primeiro. Então, esse etil tá onde? Tá no número 3. Então, 3, etil. O metil tá onde? No 4. Então, 4, metil. E agora sim, eu posso colocar a cadeia principal. Ex, um ino ou um hexino. Percebi que não tinha pego o finalzinho aqui. Então, o nome da cadeia principal, ó, 3 etil, porque o etil tá no número 3. 4 etil, que tá no número 4, o carbono número 4. E o hexino, que é a cadeia principal, certo?